Galera, tudo bem? No Prédio 11 de hoje a gente saiu do estúdio e veio aqui visitar a Web Rádio Putz Grila. Eu tô aqui com Pedro Fonseca e nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa rádio. Te liga que o Prédio 11 tá só começando. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Prazer é E meu. eu gostaria de te perguntar como é que começou, como é que surgiu a ideia da Putz Grila. A Rádio Putz Grila ela surgiu há 10 anos, vai completar agora no dia 6 para o 7 de setembro, porque foi durante uma madrugada, então o horário não sei te precisar, mas foi uma data nacionalista, podemos dizer assim, né? Não tinha nada para fazer, tinha uma boa intenção que era propagar as ideias para o mundo, né? E aí eu digo, pô, como é que eu vou fazer isso daqui estando numa capital? Eu sou de Santana do Livramento, uma cidade do interior, fronteira oeste, enfim, com Ribeira. E não tinha muita questão lá. Eu trabalhava em rádio já lá, mas aqui eu cheguei e precisava ter esse primeiro contato com o mercado, não tinha ideia. Fazia Ubra, inclusive o curso de rádio e TV, que era muito legal. E pensei, por que não fazer alguma coisa com a internet, né? Só que ainda era tinha muita pouca informação em relação à web. O que é web rádio? Mas aí eu fiz uma pesquisa rápida no Google nessa noite, né? E aí, em questão de segundos, já apareceu o primeiro, assim, como fazer sua rádio web. Uma questão bem simples, ainda se utilizava do Inamp e do Shoutcast, que eram dois programas que tu baixava num tapa, assim, muito leve, inclusive. E aí eu fiz o teste, curti, só que era uma coisa totalmente amadora, né? Mudava de IP a toda hora e tal. E a partir daí começou a formalização, podemos dizer assim, do que a Rádio Putz Grila é hoje, né? De lutar para formas de sobreviver a essa questão do IP, que era um número, né? Tu tinha apenas um número, tu tinha que, cada vez que tu desligava o computador e ligava, tu tinha que divulgar a tua rádio com esse novo formato. E como fazer isso? Essa era a questão, né? E aí, conversando com um, conversando com outro, buscando informação na internet, pesquisando bastante, inclusive ligando para a operadora e tomando um telefonado na cara, né? Mas descobri que tu podia botar em um blog a rádio. E como fazia isso? Roubei o Windows Player de um outro site que propagava uma música, enfim, e consegui trocar no código ali a questão do IP e finalmente estava no ar a Rádio Putz Grila com um blog, né? Na época era radiowebputzgrila.blogspot. E hoje, depois de 10 anos, nós já estamos com um site aí já bem mais profissional, né? Mas foi assim que surgiu toda a ideia. Uhum. E como é que funciona aqui a equipe e a rotina da rádio? Nós estamos com casa nova, questão de um mês, fechou agora no início de julho, a gente mudou no dia 31 para o dia 1º, estávamos na Lima e Silva, agora estamos aqui na José do Patrocínio, do lado do Lombo. A rádio ela funciona 24 horas por dia, uma programação que ela é voltada para o público rocker, né, que é o cara que gosta de rock and roll, um ouvinte que é Caxias porque participa sempre, se tem algo errado cobra, se não gosta nos manda longe, né, e é mais ou menos assim, porque é feito de roqueiro para roqueiro, tá? Posto isso, a gente tem um trabalho de tentar resgatar um pouco da cena porto-alegrense do rock, que pode até parecer pretensão, mas hoje a gente sente essa falta de ter alguém que faça essa união e que tenha alguém que lute junto com o estilo. E como é feito por apaixonados, eu acho que esse é o grande canal. É por isso que a rádio tem sempre se destacado, né, nessa questão de levar o rock por quem gosta, para quem gosta de rock. Né? Então, tem sido isso. A rádio hoje funciona com cerca de 20 pessoas. Tem muita gente que trabalha na produção aqui, tem pessoas que preferem trabalhar com o seu próprio programa, né, ou seja, sem se dedicar exclusivamente à rádio, mas sim aos seus programas. Então, tem alguns que fazem a produção de eventos, festa, cobertura, e outros que fazem só o seu horário ali e tal, mas também contribuem, lógico, com cada um com estilo e tal. Por exemplo, nós temos programas de punk, nós temos programas de metal, nós temos programas de todo o estilo, tipo uma vertente do rock, né? Então vai flertando aí com todo estilo como um todo. Né? Uhum. E qual é a diferença da Putz Grila para uma rádio convencional? Olha, esse é o grande desafio, né? Qual é a diferença da rádio Putz Grila ou de uma rádio web para uma rádio convencional? Acredito que tu não tem um alcance, ou melhor, limitado da rádio FM, enfim, o AM, e tu ter sim o mundo, que hoje elas também têm, mas uma rádio que ela é exclusivamente web, ela deve ser pensada como não uma rádio web, sim como um canal multimídia. Visto que hoje a gente não tem só hoje um áudio, nós temos áudio, vídeo, texto, foto, aí entra o boom das redes sociais, porque daí entra a questão do Instagram, tem que trabalhar com vídeo, tem Vine, tem Snapchat agora, por exemplo, então são milhões de plataformas que a gente tenta casar levando conteúdo para cada plataforma e dar um gostinho do que é fazer a rádio também, né? E sempre cobrindo a cena rocker. E como é que vocês estão trabalhando essa parte multimídia da Rádio Putz Grila? Ultimamente a gente é muito ativo no Facebook, Twitter e também no Instagram. Estamos começando com o Snapchat. A gente já teve experiência e continua eventualmente com o Periscope também, que tem se mostrado uma boa ferramenta.
Só que aí tem o problema da internet, que entra a questão de ser o Wi-Fi às vezes falha, ou 3G péssimo, 4G às vezes segura, mas nossa maior restrição ainda é a má qualidade da internet no Brasil, né? Mas tirando isso daí, a gente tem buscado se comunicar por todos os canais, mas basicamente essas 4 ferramentas. E o YouTube, que não deixa de ser uma TV, mas é também uma rede social, né? Sim. E o público de vocês, como é que é o feedback deles? Direto. O público, ele comunica se tem alguma coisa que está errada ou que não gosta, desde que, por exemplo, tá vazando o microfone, vem um inbox no MSN, olha só a idade do cara. Não, vem um inbox no Messenger, né, que hoje é Messenger do Facebook, e ali tu tem, cara, tá vazando um áudio, por exemplo, tá só num canal. Essa música aí, tem certeza? Tipo, tem umas cobranças que são diretas. E depois a participação, que é a questão de pedir música, mandar banda, por exemplo, banda, inclusive, todo mundo tá convidado para mandar a banda, né, som, release, MP3, para radioputzgrila@gmail.com, que a gente tá... Todas as músicas que a gente recebe passa por uma espécie de pré-escuta, podemos dizer assim, e se for rock, basta ser rock, né, que aí é pela avaliação de quem tá fazendo a escuta, toca na programação, pelo menos uma vez vai tocar. Daí se a galera gostar e pedir, pode começar a trabalhar com a música, ou se eu gostar, por exemplo, no meu horário eu toco, se o fulano gostar no horário dele, ele toca. É mais ou menos assim, ela é totalmente democrática nesse sentido. Pedro, a Putzgrila é uma web rádio independente. Qual é a diferença e quais são os desafios de ter uma web rádio como a Putzgrila? Primeiro a questão da liberdade, né? Tem liberdade total em relação a conteúdo, mas volto a frisar a questão da hipersegmentação da rádio, né? A rádio ela é voltada para o público rocker, então passa pelo nosso crivo alguma coisa que tenha relação. Por exemplo, a gente já teve programas de poesia, aí eu me perguntei como assim poesia, né? Tentar contextualizar isso dentro da cena rocker, porque tinha roqueiros que eram poetas ou então poetas que gostavam de rock, enfim, alguma coisa que tu consiga contextualizar. Foi uma experiência muito bacana, foi um dos desafios, né? E eu acho que o principal desafio é a questão de manter a programação, de manter uma rádio que ela é independente, sem fins lucrativos. Todo o dinheiro que vem e entra por uma festa, ou até mesmo de apoiador ou de parceiro, amigos que querem investir, como a vaquinha que rolou agora há pouco, né? A gente pega e investe em material, em equipamentos novos e tal, tudo totalmente para casa, entende? E aí é uma coisa que também é um desafio, como manter. E mais uma que é a questão da transmissão, que eu acho transmissão em ambientes e tal que... Justamente por essa limitação da internet, tu ainda tem alguma coisa. Então a gente sempre está nessa questão. Por exemplo, Morro Estoque, a gente fez algumas coberturas, uns 5 anos de coberturas. De lá para cá a gente vem acompanhando todos. Não tem sinal de internet. Como fazer uma cobertura para uma rádio web sem sinal de internet? É bem complexo, mas por que não fazer gravado, né? E fazer um apanhado? E então tem algumas questões que a gente tem que sentar e debater, porque é uma coisa nova, né? De como tu vai levar, por exemplo, 3 dias de festival para um público que está ali, que tu não sabe se quer ouvir aquilo ali mesmo. As bandas não são as bandas consagradas, são bandas que estão começando, ou às vezes são bandas consagradas. Qualidade do som, enfim, eu acho que viver é um desafio, né? Para qualquer coisa que tu faça, tu tá com um desafio. E tu diz que é formado pelo curso de Rádio e TV da Ubra. Como isso te ajuda aqui na tua profissão, te ajuda aqui no teu dia a dia? Eu tive muita inspiração, né? Eu conheci, na verdade, como eu venho do interior, eu não conhecia o pessoal que eu trabalhei, comecei a conhecê-los aqui. Então eu tinha admiração por ir conhecendo o trabalho, né? Não, por exemplo, de ouvir desde criança. Eu tive aula com o Mauro Borba, por exemplo, né? Era um nome super conhecido, já tinha lido sobre ele na Ipanema, enfim, só que eu não conhecia. E quando eu descobri que era ele, veio a admiração. O cara é um cara que fez parte da história do veículo que eu amo e do veículo que eu trabalho, né? Tive o prazer de trabalhar, estudar, né, melhor com o professor Ferrareto, que foi também um grande conselheiro da Rádio Putzgrila, inclusive da questão da hipersegmentação. Foi muito importante, o próprio Davidson, Sérgio, entre outros, né, que passaram aí pelas ondas lá da Ubra, que foi muito legal, muito prazeroso e me deu uma boa base de conteúdo, sem sombra de dúvida. E qual é a tua opinião da rádio atualmente, assim, da Rádio Gaúcha atualmente? Do rádio, tu diz, em geral? Eu acredito que é um processo, passa por um processo de descobertas, assim, de inovação. É um campo totalmente novo e que tu precisa desbravá-lo, porque o que era limitado ao rádio, aquele rádio unilateral, onde tu tinha só uma opinião de um lado, não cola mais. Cada vez mais o ouvinte interage, o ouvinte é fato presente, do lado, como se fosse um papagaio de pirata, porque ele está ali do lado presente, vendo e acontecendo junto com a notícia. Eu acredito que é muito mais, né?
Por exemplo, eu tenho até uma questão que eu tenho um conflito assim, de ideias de qual veículo é mais instantâneo. Se é a rádio hoje ou se é o Twitter hoje. Que é a internet entrando no rádio, propriamente dito, né? Porque a rádio também é feita pelo Twitter, mas qual que chega a primeira notícia? Por exemplo, um fato hoje, só para te citar um exemplo, uma colisão de trens na Itália, tá? Foi um desastre, enfim, em Bari. Eu fiquei sabendo pelo Twitter da Rússia. Então, a informação chegou primeiro por lá para depois repercutir aqui e o rádio dá a notícia de local, né? Do temporal que passou agora, recebi um aviso do SEIC, do centro aqui metropolitano, enfim, o SEIC, do Metroclimas, um aviso que agora eles têm um alerta, que é em Porto Alegre, mas só tem eles e o Rio de Janeiro, são os dois do Brasil que chega direto do teu celular. Então foi primeiro com uma mídia móvel para depois o rádio me informar que ia ter temporal, por exemplo, né? Então são algumas coisas que caminham lado a lado e tem que desbravar esse mundo aí que é completamente novo e louco, né? E fascinante ao mesmo tempo. E tu que tá em casa, agora a gente vai para um rápido intervalo e depois tu fica com as matérias que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente. Tem um laço no espaço para pegar um pedaço do universo que podemos ver. Com nossos olhos nus, nossas lentes azuis, nossos computadores luz. Esse laço era um verso, mas foi tudo perverso. Você não se deixou ficar. No meu emaranhado foi parar do outro lado do lado de lá. Hey, hoje eu mando um abraço. Todo vestido de branco pra dançar com a caboclazinha. Todo vestido de branco pra dançar com a caboclazinha. Foi linda, bonita que alguém me encontrou. Do boto pintado, namorador que saltava para namorar das águas do Maiauatá. Que saltava pra namorar das águas do Maiauatá. Saltava pra namorar das águas do Maiauatá. Alguém está criando um dispositivo que amplifica a atividade paranormal. Temos que construir alguma coisa para enfrentar esses malditos fantasmas. Mandem ligar! Alegria vem agora, não é tempo de esperar. O sol nasceu lá fora, me chamando pra cantar. Se é pouco meu pedido pra fazer você ficar, te faço um samba de roda e danço na beira do mar. Canta Maria bonita, canta Maria, quero ver as palmas comigo. Com mais de 50 mil peças, o Museu de Ciências Naturais da UBRA surgiu em 1993 no campus Canoas. Hoje é um dos espaços de ensino, pesquisa e extensão para alunos, professores e a comunidade. O professor e biólogo Alexandre Christoph é o responsável pelo espaço, que busca conscientizar sobre a preservação da fauna e flora através da educação ambiental. Atuamos na construção da área de exposição, que vai configurar a extensão universitária, e através dessa área de exposição, nós visamos fazer uma transferência do conhecimento. Aqui é possível encontrar minerais raros, rochas e fósseis com até 245 milhões de anos. Além dessas, o acervo possui coleções de vertebrados e invertebrados, como a dos mamíferos, uma das mais importantes do sul do país. Conta ainda com mais de 5 mil insetos da Amazônia. Por exemplo, um convênio junto ao IBAMA, nós recebemos muito de fauna e flora. Com a comunidade tem interesse, né, de contribuir, então às vezes trazem algumas peças interessantes, a gente estrutura, organiza e ou passa para o acervo científico ou para a coleção didática ou passa a ser incorporado na exposição. Além dos cursos de ciências biológicas, botânica, paleontologia, arqueologia e mineralogia, o espaço desperta o interesse de outras áreas do conhecimento. O museu também serve de apoio para o curso de artes, por exemplo, porque as pessoas vêm ao museu para identificar formas,
né, conseguir trabalhar com cores, sombreamento, né, luminosidade. Então é extremamente criativo. Nós podemos trabalhar também com a odonto, porque a gente tem dentes, né, na fauna, e esses dentes têm forma diferente, então ajuda. O museu é vivo, ele entra, sai pessoas, tem sempre um convívio. O museu fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 18. Escolas interessadas em agendar visitas guiadas devem entrar em contato com o setor de relações públicas da unidade Canoas. A entrada é franca. Como é que é trabalhar numa web rádio totalmente livre, assim? Cara, o bom de trabalhar numa web rádio, principalmente o fato dela ser independente, é justamente isso, né? Ideologia ser independente, então cada pessoa que faz o seu programa, ela faz o que ela quiser dentro do seu programa, é o seu espaço, né? Então, eu posso falar palavrão, eu tenho essa liberdade de expressão que num veículo talvez mais convencional eu não viesse a ter, né? Como é que é ser produtora de uma rádio totalmente independente? É uma doideira só. É bacana, ao mesmo tempo eu acho que obviamente é livre, a gente tem uma liberdade enorme para fazer o que a gente quiser, porém ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade também muito grande, porque não é só o nome da rádio que a gente está levando, é o nosso nome também e o nome das bandas que a gente está acompanhando. Então, acho que é aquele misto de como é independente, como a gente tem essa liberdade, aquele misto de carinho e preocupação com o material que a gente produz. A Rádio Putz Grila, né, em especial, assim, né, a rádio web no geral, é um veículo que permite, né, o pessoal estava falando, tem uma certa liberdade, né, como tu não está preso ao jabá ou aquelas 10, aquelas 20 músicas que as rádios convencionais tocam todos os dias, né, tu poder difundir mesmo o rock, pegar curiosidades, tocar músicas que não são comerciais, que fogem um pouco, né, desse padrão de rádio ou de veículo de comunicação e tal. A gente tem essa... E eu acho que é isso aí que faz as pessoas talvez demonstrarem interesse, conhecerem coisas novas e músicas novas e tal. Acho que para mim, o grande barato do rádio e da Putz Grila, tendo essa liberdade, é fazer isso aí. Assim. O que tu faz aqui na rádio? Tudo. É mais fácil perguntar o que eu não faço aqui. Não sou só eu que faço, mas todo mundo faz bastante coisa, mas eu faço um pouco de tudo. Eu cuido do site da rádio, eu incomodo o Pedro para ele fazer os vídeos direito. Eu incomodo o Pedro para ele não sujar as coisas. Em geral, eu incomodo o Pedro e faço várias outras coisas também. Apresento o programa Acorde todas as manhãs junto com a Ana Beze, das 10 até a 1 da tarde. E participo da criação dos eventos, divulgação dos eventos. Faço todas as peças online. Faço vinhetas, faço de tudo um pouco. Pedro, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do projeto Wrestling Playlist. O Wrestling Playlist foi uma proposta bem interessante que partiu por parte da Global junto com a Lupe Reclame, que foi proposto essa ideia de entrevistar pessoas mortas através de uma médium. E eu digo, tá, sério, né? E o cara, não, é sério, essa é a proposta. Eu digo, tá, é meio muito louco isso daí, como assim? Não entendi o projeto, como entrevistar pessoas mortas, tu tá louco? Aí nos explicaram o projeto, a gente, certíssimo, né? Porque se é um recado de John Lennon, e essa é uma outra história que dá pra procurar na internet, nós vamos aceitar o pedido. Daí foi uma coisa muito legal, né? A gente não, né? Na verdade a Lupe e a Global, eles fizeram toda essa parte de produção do programa. A gente foi o veículo que foi transmitido com participação da rádio na questão dos programas de rádio. Mas tem os playlists dos artistas mortos no radioputzgrila.com.br/hip. Um mini documentário com a Carmen Tiepolo, que é de Curitiba,
que é uma referência na questão de espiritismo no Brasil e no mundo. E tem umas histórias também dela muito legal, que foi a que veio junto, né, com a história de fazer esse projeto, que ela, por exemplo, ela tem contratos para escrever para EMI com o John Lennon, para o John Lennon, ou como o John Lennon, enfim, como uma mensageira do cara, né? Então foi uma ideia muito louca, muito revolucionária, também muito feliz por parte deles, e a gente topou na hora, fez o projeto e tá aí, belíssimo projeto, com repercussão nacional e também internacional, através da internet, jornais, enfim, até programas de rádio que fizeram matérias especiais sobre esse Wrestling Playlist, que foi uma bela sacada. Eu sou música, qualquer coisa do gênero, quando eu tô com eles. E além desse projeto, o que mais que a gente pode encontrar no site da Putz Grila? No site tem notícias, matérias, entrevistas, coberturas, acústicos que já rolaram durante esses 10 anos da rádio. A rádio, né, para escutar, Twitter, redes sociais também disponíveis direto lá, um chat, dá para conversar com a galera que frequenta o site também, o próprio RIP, para conhecer mais o projeto, acesse lá o RIP, e também a questão de todo o conteúdo produzido para a rádio é através da página que ele é veiculado também, que é uma rádio web, por isso que a gente tenta casar todos os canais, né? Usando a web como um veículo, assim como o site, como outro veículo, só que todo mundo se combina. Uhum. E com essa história da rádio indo para a web, vocês pensam em ir para FM ou não faz parte dos planos de vocês? Já passou por nossa cabeça de fazer esse caminho oposto, talvez oposto, né? Mas já passou sim, só que é muito complicado, é muito burocrático, né? Teria que fazer uma associação, alguma coisa, ou uma rádio comunitária, enfim, porque comercial é financeiramente impossível fazer, né? Então a gente ficou restrito mesmo à web e sempre deu muito certo, né? Então não tem por que mudar, não tem... Todas as rádios estão na web, então a gente tem uma abrangência mundial. Tu hoje escuta no celular, no carro, onde tu quiser, tendo internet tu vai conseguir ouvir a Putz Grila, né? Então tá, Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria que tu deixasse contatos da rádio pro pessoal que tá em casa. Eu queria fazer um convite, na verdade, para você que é estudante, tem muita vontade de participar aqui de um coletivo massa pra caramba e fazer o rock de uma forma honesta, uma coisa que é feita de coração. Venha fazer parte da Rádio Putz Grila também, a gente bater um papo, enfim, mas tem espaço aberto para todo mundo, tanto pessoas que queiram fazer programa de rádio, então trabalhar no nosso projeto do site, ou gravações, ou vídeos, ou qualquer coisa, ou uma ideia totalmente revolucionária, como os mortos, por exemplo, pode vir também, que vai ser aceito, vai ser discutida a conversa e tentar viabilizar de todas as maneiras possíveis para ser mais um filho da Putz, ou então um Putz Grílico, que essa é a brincadeira. Então tá, muito obrigada. Até o próximo sábado, às 2 da tarde, aqui na Ubra TV. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página lá no Facebook. Tchau! 6 horas 44 minutos, popular 16 para as 17, e o Tardes de terça de hoje começa a se despedir nesta terça-feira, dia 12 de julho, véspera do Dia Mundial do Rock and Roll. E no bloco passado tivemos o Calvin Peixoto, primeiro cara a gravar um rock and roll em português no Brasil, 1957, o rock and roll em Copacabana. Depois dele o Bill Haley e os seus Cometas com Rock the Joint, Janis Martin, menina que era conhecida como o Elvis de saias nos anos 50, e Drugstore com Rock and Roll, Steppenwolf com Rock Me, o Rick Derringer com Rock and Roll, Hoochie Twisted Sister, I Wanna Rock, George Thorogood com Rockin' My Life Away, Bob Dylan, Solid Rock, Rainbow, Long Live Rock and Roll, e o Cactus com Rock and Roll Children. E eu quero fazer um convite aos apreciadores de Beatles e boa música, hoje à noite, terça-feira, então 12 de julho, no The Vice British Pub,
rola mais uma edição da Terça Beatle a partir das 20 horas, ali na Benjamin Constant, 11h73. Os caras têm 50 torneiras de chopp e, além disso aí, o nosso querido João Antônio, para os mais antigos, fazia as propagandas do Teva. João Antônio, que é um dos disco cuecas, vai estar hoje lá fazendo um especial Beatles, voz e violão, todos convidados. Rapaziada, obrigado pela audiência. Eu sou Rafael Coni e esse foi o Tardes de Terça aqui na Putz Grila. Terça-feira que vem, dia 19, tô na área de novo das 13 às 17 e apareçam amanhã aqui na Rádio Putz Grila, a Rádio Rock de verdade, para a festa do Dia Mundial do Rock, o Putz Grila Rock Show, que vai rolar a partir das 10 da manhã. Valeu, brigadão, fiquem ouvindo aí mais alguns sons até o nosso Serjão voltar para a Rádio Putz Grila, 17 horas. O Sérgio tá aí, eu deixo vocês com Ratões Paranoicos, Ozzy Osbourne, Ringo Starr, o último Beatle vivo, segundo Ana Bass e o Chamícolis, e Stray Cats e Montrose tocando Good Rockin' Tonight. Valeu!